No âmbito da guerra entre Israel e Hamas, nós tivemos a eliminação de mais um líder do Hamas feito por Israel. Desta vez, o líder é o Sinwar, que está à frente do Hamas desde a última eliminação da liderança do Hamas, que era o Haniyeh, que estava no Irã, conforme nós sabemos. Dessa vez, o Sinwar estava na faixa de Gaza, na região ao sul da faixa de Gaza, inclusive próximo onde o Sinwar teria nascido e cresceu, na região de Gaza, que é a região de Khan Yunis. E aí nós temos a foto do Sinwar justamente segurando uma arma junto a uma criança na região da Palestina, conforme nós podemos observar na fotografia. A figura do Sinwar é bastante marcante nas últimas 2 décadas, pelo menos, no que se refere à história de Israel, uma vez que ele é um dos presos que teve uma cirurgia feita no cérebro, se eu não me engano, por equipe médica de Israel, certo? Foi solto numa troca de prisioneiros em decorrência de um soldado israelense sequestrado e teria sido ele quem arquitetou o ataque do 7 de outubro de 2023 no sul do Estado de Israel, conforme nós sabemos. Então, é uma figura que esteve presente em eventos marcantes da história do Israel moderno, tudo bem? Conforme nós podemos observar. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica, tudo bem? No caso, hoje é dia 10 de... Não, hoje não é dia 10, não, hoje é dia 17 de outubro de 2024, tudo bem? E o tema desse vídeo nosso é justamente a respeito da morte do Sinwar na região da faixa de Gaza. Na foto nós temos ali o contexto dos acordos envolvendo Yasser Arafat e a liderança israelense junto com a liderança dos Estados Unidos. Bom, vamos aqui observar então qual que é a questão de Sinwar. Líder do Hamas, conforme nós mencionamos, eu reitero, lidera o Hamas desde a morte ali do Haniyeh, que ocorre no Irã, conforme nós observamos. Em julho, nós tivemos a posse do novo presidente iraniano. O líder do Hamas, na época, então, o Haniyeh, foi para o Irã e ali ele foi alvejado, conforme nós observamos. O apartamento onde ele estava explodiu, tá certo? Agora, o Haniyeh era um dos líderes do Hamas que vivia no Catar e era um dos homens que intermediava a questão da possível paz entre Israel e o Hamas na região da faixa de Gaza. E aí nós tivemos a sua eliminação. E no mesmo momento ali nós tivemos um outro líder do Hamas, em especial líder das Brigadas Al-Qassam, que é o grupo militar do Hamas, que é o Mohammad Deif, que também foi eliminado bem naquele contexto e tal. Agora, voltando aqui no Sinwar, ele então é líder do Hamas desde o dia 7, desde a morte do Haniyeh, e agora, no caso, ele teria sido um dos arquitetos do dia 7 de outubro de 2023, tudo bem? Existem, conforme sabemos, um ano já dessa guerra, que desencadeou-se a partir do dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas e o Jihad Islâmico entraram na região sul de Israel e tal. Evento conhecido como Sábado Negro, ok? Então o evento chamado aí de Sábado Negro, enfim, mas por sua vez a chamada Operação Al-Aqsa. No caso, inundação Al-Aqsa, né? Porque alguns vão falar que a tradução não seria uma tempestade, mas sim uma inundação, porque ela vai aumentando o volume d'água e vai afogar todo mundo. E realmente o que ocorre no dia 7 de outubro abriu uma caixa preta na região do Oriente Médio que simplesmente e infelizmente intensificou muito a região, ocasionando diversos conflitos, conforme nós estamos observando, seja a guerra de Israel na faixa de Gaza, seja a guerra de Israel com o Hezbollah no Líbano, ou seja, os ataques que Israel faz contra a região da Síria, e por sua vez o Irã ataca Israel e Israel ataca de volta e vice-versa, enfim. Então, nós temos que realmente é mais do que uma tempestade sobre o Oriente Médio, e sim uma inundação de guerras e conflitos, infelizmente. Bem, nós temos então que, a partir do ataque aí do 7 de outubro, houve muitos desdobramentos bastante complicados. Temos aí que o Sinwar, ele foi preso algumas vezes ao longo de sua vida, enfim,
E na última vez que esteve preso, em prisões em Israel, ele foi condenado ali por prisão perpétua. O Netanyahu, inclusive, o considerou como um morto-vivo. Isto após o 7 de outubro. Não é? Então, é um homem que estava na lista aí, das operações militares de Israel, tá certo? E hoje teria sido a eliminação do Sinuar, conforme nós estamos observando as informações que nos chegam. Aliás, as fotos bastante pesadas em relação ao modo como ele foi executado. Então nós temos aí Netanyahu, que o havia considerado um morto-vivo. E nesta foto aqui, um dado curioso é justamente o soldado israelense que foi sequestrado. O soldado israelense foi sequestrado em 2006 e ele foi liberto em 2011. Tudo bem? Então, a faixa de Gaza tem uma fronteira com Israel, conforme nós sabemos, e existem algumas passagens dessa fronteira, tá certo? Entre Gaza e Israel. Uma delas é a passagem que fica no sul, que é justamente esta passagem ali chamada de Kerem Shalom. E nesta região, no sul da região de Israel, nós tivemos o sequestro deste soldado israelense, tá certo? Estava ali fazendo a patrulha e tal. Os grupos do Hamas entraram na região, sequestraram o soldado e levaram para Gaza, enfim. Houve uma tentativa de troca, muita tensão, muito conflito e assim por diante. Aliás, este evento acabou desencadeando também eventos no norte ali, inclusive a chamada Segunda Guerra do Líbano, né? São eventos que estão relacionados em boa parte, né? Bem, nós temos então que o soldado israelense ele ficou sequestrado durante alguns anos e houve uma negociação de troca. Nessa negociação de troca, o Gilad Shalit foi libertado e nessa troca, alguns prisioneiros de alto comando do Hamas que estavam presos em Israel foram trocados por este soldado aí israelense. No caso ali foram 1.027 soldados que, no caso, prisioneiros palestinos em Israel, que foram trocados pelo soldado israelense. Tá certo? Um detalhe curioso, repito, não é? O Sinuar é um desses homens que estavam presos ali em Israel, que foi trocado pelo soldado israelense. Certamente, se arrependimento matasse, os responsáveis por essa troca, não sei se hoje fariam a troca, ok? Mas foi uma negociação bastante difícil, enfim, mas ela ocorreu. Aliás, Israel sofreu muitas críticas por isso, não é? Grupos que não queriam que houvesse a troca e tal. Só que o soldado aí, o Gilad Shalit, ele tem uma dupla nacionalidade, ele também tem origem francesa, né? E a França se empenhou bastante ali para que houvesse o término dessa história, ainda que com a troca de prisioneiros em Israel. É um dos pontos mais marcantes da história recente do atual Estado de Israel, conforme nós sabemos, né? Ele foi trocado pelos prisioneiros e entre esses prisioneiros estava justamente o Sinuar, ok? Que voltou a ter as suas atividades no contexto do Hamas, enfim, tá? E na foto aqui nós temos, se eu não me engano, é o pai do soldado, e ao lado vocês visualizam aí justamente a figura de Benjamin Netanyahu. Nesta foto aqui nós vemos de maneira muito mais clara a presença do então ministro, né, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lá em 2011. Ou seja, Netanyahu governou Israel em 2011, 2012, 2013, enfim, tem uma longa história de governança junto a Israel ali no parlamento, no caso, governa Israel enquanto primeiro-ministro algumas vezes ao longo de sua história, tudo bem? É uma das lideranças políticas mais controversas de Israel, mas ao mesmo tempo é quem consegue se manter no poder e equilibrar as forças políticas diversas que existem em Israel, inclusive está no poder hoje, justamente por conta do equilíbrio que consegue ter junto à sociedade israelense, enfim, isso o Netanyahu, né? Bem, então Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro novamente de Israel, é quem estava à frente de Israel quando houve a troca do Sinuar, que estava preso em prisões israelenses, onde recebeu tratamento médico, operações e coisa do gênero, ok? Para depois ele voltar para suas atividades militares no contexto do Hamas e hoje tendo a sua vida abreviada, conforme observamos. Se vocês chegaram até aqui, eu agradeço a presença, eu reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo. Você que quer aprender e estudar sobre o Oriente Médio, dê uma olhada no nosso e-book, um material de estudo sobre geopolítica que certamente vai te ajudar. O link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso, conforme eu sempre digo, respeito a geografia e até mais. Tchau, pessoal.